Está tudo bem? Sim, então gostaria de começar com uma saudação inicial. Acho que há fones de ouvido disponíveis, então, por favor, use-os. Gostaria de saudar o ministro das Relações Exteriores da China, o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul e outros representantes dos dois países, bem como os envolvidos no Secretariado de Cooperação Trilateral Japão-China-Coreia. Estamos em uma boa época em que as cerejeiras estão florescendo e em breve estarão em plena floração. Gostaria de dar as boas-vindas de coração a todos vocês no Japão. Quando visitei a China em dezembro do ano passado e a Coreia do Sul em janeiro deste ano, recebi uma recepção calorosa. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar meus sinceros agradecimentos novamente. Estou muito feliz por poder receber o ministro da Justiça e o ministro Cho desta vez. Os três países, Japão, China e Coreia do Sul, são vizinhos importantes uns para os outros e têm uma grande influência e responsabilidade pela paz e prosperidade não apenas na região, mas também na comunidade internacional. Atualmente, a situação internacional está se tornando mais severa e não é exagero dizer que estamos em um ponto de inflexão histórico. Nesse contexto, tornou-se mais importante do que nunca fazer esforços para superar divisões e conflitos através do diálogo e da cooperação. Os três países, Japão, China e Coreia, como vizinhos, também enfrentam questões difíceis. Mesmo assim, realizar diálogos francos e promover intercâmbios e cooperação voltados para o futuro é do interesse comum dos três países e é extremamente importante para a paz e prosperidade da sociedade internacional regional. Por exemplo, os países participantes enfrentam a ocorrência frequente de desastres naturais, tornando a prevenção de desastres um grande desafio. Além disso, questões como o declínio da taxa de natalidade e o envelhecimento da população também são comuns. A cooperação prática em relação a esses desafios comuns beneficia diretamente os cidadãos de cada país e serve como um modelo para a resolução de problemas. Acredito que isso levará a uma demonstração para a sociedade internacional. O intercâmbio humano, especialmente o intercâmbio centrado nos jovens, que são o futuro, é importante para cultivar a compreensão mútua e a confiança. O que será realizado no próximo mês? Gostaria de aproveitar a oportunidade da Expo Osaka Kansai para promover ainda mais o intercâmbio entre os três países. Em maio do ano passado, a Coreia do Sul realizou a cúpula trilateral Japão, China, Coreia pela primeira vez em 4 anos e meio. Este processo foi reativado. Gostaria de expressar novamente meu respeito pela liderança da Coreia do Sul. Aproveitando este momento, pretendemos fortalecer ainda mais a cooperação orientada para o futuro entre os três países sob a presidência do Japão. Sim, na reunião de ministros das Relações Exteriores de hoje, estou ansioso para discutir abertamente a direção da cooperação entre Japão, China e Coreia, bem como a situação regional e internacional. Então, primeiro, gostaria de pedir ao diretor Oki para fazer seus comentários. Senhor Yamai Umeboshi, Umeda, do Atelier. Decisão de interromper o apoio ao embarque. Era esperado que a diretora feminina estivesse entre os fãs durante o tempo de coleta. Isso é surpreendente. Sobre isso, Chutonia ou Ishen Chihuahua junto com o adicional. Fachan Chan Chan. Transmissão de pavimentação de coral, que não é vista frequentemente, Sonkiboshu, Shanjentai, Shushu Tajishan, Goujin, Sr. Fuji e a Federação. Sempre com Fachan, no Instituto Triton, de Adi, Jinjin, Santuário Rasa. Não é a rainha do Chinenji Jotsu Choru Hanrinda. Sanfankum Tom Dorishan. Pavimentação de anel de motor Leo Dark.
Maishura Singapofá, Linda Bujan, Ushidi Roy, Share Corporation. O senhor Partido Democrata é meu pai. É no tribunal, certo? Xoxi, sempre é bom ensinar. Short. Já estou no trabalho. O senhor Chen era Hoif. Tom Yung Kung é uma palestra no meio do Chutuban. Compre de forma a dividir metade do acabamento em 80%. O evento Chanzai é o terceiro local de Haijian sob sua própria direção. Os moradores de sementes de Unfa, rio acima, são John Hefan. Quanto mais forte for a capacidade conjunta dos países para resistir aos riscos, mais sólida será a base para capacitar o desenvolvimento. Promover o entendimento e a proximidade entre os povos se torna mais eficaz. Hoje é o 80º aniversário da Fundação das Nações Unidas, bem como o 20º aniversário da vitória da Guerra de Resistência do povo chinês contra a agressão japonesa e da Guerra Mundial Antifascista. Os povos da China e dos países da região estão altamente atentos a este importante marco temporal. Somente refletindo sinceramente sobre a história, podemos verdadeiramente criar um futuro. Neste importante marco histórico, os três países devem relembrar o consenso de enfrentar a história e olhar para o futuro. Devemos manter a cooperação entre China, Japão e Coreia. Promover o desenvolvimento, fortalecer a cooperação no leste asiático e manter o compromisso com a paz, estabilidade e prosperidade da região e do mundo, explorando continuamente o potencial de cooperação e cultivando suas funções. Expandir os campos de cooperação e promover conjuntamente o avanço da cooperação entre China, Japão e Coreia, aproveitando o efeito de que 1 mais 1 é maior que 3. Beneficiar os três países, beneficiar a região e também beneficiar o mundo. Espero discutir profundamente com o ministro das Relações Exteriores, Zhao, sobre a cooperação entre China, Japão e Coreia, bem como sobre questões regionais e internacionais. Obrigado. Eu te chamo para fazer isso. Obrigado. Na minha época, o tempo fora da NetEase. Não era como você, que já voltou 13 vezes. Gostaria de enfatizar os seguintes 3 pontos em relação à direção que a cooperação trilateral deve seguir. Primeiro, é necessário continuar os esforços para solidificar e institucionalizar a cooperação entre os 3 países e, em particular, a realização regular das cúpulas, que são o símbolo e o auge da cooperação trilateral. É muito importante para manter o impulso da cooperação entre os 3 países. Uma roda em movimento é mais fácil de acelerar, mas é difícil fazer uma roda parada girar novamente. Por isso, devemos manter o atual fluxo positivo. Em segundo lugar, devemos continuar os esforços para fortalecer a cooperação prática, de modo que os benefícios da cooperação trilateral sejam sentidos pelos cidadãos. Espero que possamos continuar os esforços para fortalecer a cooperação prática entre os 3 países nas 6 áreas principais, como intercâmbio humano, comércio econômico, ciência e tecnologia e transformação digital, conforme acordado na nona cúpula. O intercâmbio humano entre os 3 países é considerado a base da cooperação trilateral, pois promove a remoção de mal-entendidos e o aumento da confiança entre os cidadãos dos 3 países. Acredito que os esforços para encontrar soluções para desafios comuns enfrentados pelos 3 países, como a resposta às mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, questões de saúde e envelhecimento e segurança em desastres, têm grande significado não apenas para os 3 países, mas também para o desenvolvimento sustentável da humanidade. Primeiro, a cooperação trilateral deve evoluir de forma a contribuir para a paz e prosperidade, não apenas no Nordeste Asiático, mas também no Leste Asiático e em nível global. Em particular, a paz e a estabilidade na Península Coreana são condições essenciais para a paz e prosperidade no Leste Asiático e no mundo, e espero que hoje possamos ter discussões francas sobre a questão nuclear da Coreia do Norte. Além disso, espero que possamos juntos buscar maneiras de fazer com que a cooperação trilateral contribua para a paz global e a prosperidade comum além da região. Em um momento em que a incerteza no cenário internacional está aumentando e desafios globais estão surgindo simultaneamente, a cooperação entre os 3 países pode enviar uma mensagem de esperança para o futuro ao mundo inteiro. No próximo mês, a Expo será inaugurada em Osaka, no Japão, e no outono,
a cúpula da APEC será realizada em Gyeongju, na Coreia, entre outros eventos importantes que aguardam a cooperação dos 3 países este ano. No próximo ano, a China sediará a cúpula da APEC. Espero que os 3 países, Coreia, Japão e China, consigam realizar todos esses eventos importantes, com sucesso, com base na confiança mútua e cooperação, fortalecendo ainda mais a parceria em níveis regional e global, e que possamos enfrentar juntos, com os 2 ministros, os diversos desafios que surgirem. Obrigado. Sim, obrigado por esperar. Agora vamos anunciar o artigo de cooperação pelos vice-ministros Iwaya Takishi, Uki, e o ministro Jotei Oru. Primeiro de tudo, gostaríamos de ouvir atentamente o ilustre vice-ministro Iwaya Takishi. Nesta estação em que as cerejeiras florescem, tivemos uma grande nevasca. Ministro das Relações Exteriores da China. Estou muito feliz por podermos realizar a reunião dos ministros das Relações Exteriores do Japão, China e Coreia, com a realização da cúpula no ano passado. A Coreia atuou como país anfitrião. Reativou o processo Japão-China-Coreia. Gostaria de expressar meu respeito. Os 3 países que têm grande influência e responsabilidade pela paz e prosperidade, não apenas na região, mas também na comunidade global, devem promover intercâmbios e cooperação voltados para o futuro, a fim de evitar que a região e a comunidade internacional fiquem divididas e conduzi-la à cooperação. Nesta ocasião, com os ministros das Relações Exteriores dos países participantes, conseguimos trocar opiniões francas sobre a cooperação Japão-China-Coreia e a situação internacional regional, a partir de uma perspectiva ampla, e confirmar a promoção de cooperação voltada para o futuro, para obter amplo apoio público para a cooperação Japão-China-Coreia. Como podemos desenvolvê-la de forma estável? Orientado para o futuro. É importante avançar na cooperação que impacta diretamente a vida dos cidadãos. A partir dessa perspectiva, na reunião dos ministros das Relações Exteriores desta vez, com base nos 6 campos que foram resultados da cúpula do ano passado, em direção à próxima cúpula. Primeiro, a promoção do entendimento mútuo. Em segundo lugar, a cooperação para criar e proteger a vida cotidiana. E em terceiro lugar, questões como a baixa taxa de natalidade e o envelhecimento da população. A resolução de desafios comuns por todas as gerações. Concordamos em acelerar os ajustes para obter resultados concretos com base nesses 3 pilares. O evento de abertura do ano de intercâmbio cultural Japão-China-Coreia está previsto para ser realizado em Tóquio no próximo mês. Diversos eventos estão planejados e foram bem recebidos pelo Ministério no 3º andar. Região. Em relação à situação internacional, de minha parte, primeiro sobre as atividades nucleares e de mísseis da Coreia do Norte e criptoativos. A cooperação militar entre Rússia e Coreia do Norte expressou preocupação. Além disso, afirmou que a desnuclearização da Coreia do Norte, de acordo com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, é um objetivo comum do Japão, China e Coreia do Sul, e que desejam manter uma comunicação estreita, incluindo a implementação completa das resoluções do Conselho de Segurança. Além disso, a questão dos sequestros. Reiterou o pedido de compreensão e cooperação contínuas para a resolução imediata da questão. Em relação à situação na Ucrânia, enfatizei que a tentativa de mudar unilateralmente o status quo pela força não pode ser aceita em nenhuma parte do mundo e que a comunidade internacional precisa se unir para afirmar isso. Em relação à cooperação no leste asiático, confirmamos o fortalecimento da colaboração entre Japão, China, Coreia do Sul e ASEAN. Concordamos em cooperar para o sucesso
Além disso, discutimos que a China presidirá o APEC no próximo ano e que nosso país assumirá a presidência do APEC em 2031. Confirmamos a página. Em relação à próxima cúpula Japão-China-Coreia, que será presidida pelo Japão, concordamos em acelerar os trabalhos para realizá-la o mais cedo possível, em um momento apropriado. Gostaríamos de continuar a colaborar estreitamente entre os países participantes para que os resultados da reunião de ministros das Relações Exteriores de hoje possam ser conectados à próxima cúpula. Isso é tudo. Obrigado. Muito obrigado. Então, a seguir, diretor de Assuntos Exteriores Oki, por favor, faça sua declaração. Esses caras, rápido, a imagem. Amigos estrangeiros e no campo de batalha com a segunda sugestão de Shin Min, série Jonah Hunter, empresa Young Oton. Uma empresa que é exatamente boa. Gradualmente adotar a atribuição de Kajang anti-serra elétrica. Desde o exame de diretoria, de longa duração do juiz, mais do que o santuário do governador, com o equipamento de pavimentação número 3 e o criminoso habitual. Residência permanente às 5 horas. Recursos humanos. Sim, a pessoa da página de Farley. Tom Hahan, Rióbia. Eu realmente quero o time campeão. Esperando pelo envio de champanhe para o Jersey, de Gungun para o fatores de estabilidade. Concordamos em consolidar a cooperação entre os 3 países. Não esquecer o propósito. Original é a chave para alcançar o objetivo final. Vamos manter o propósito original da cooperação entre os 3 países, focando na perspectiva da cooperação China-Japão-Coreia. Para os próximos 10 anos, com base na implementação dos 6 principais campos de cooperação determinados na reunião de líderes dos 3 países do ano passado, continuamente expandir novos campos de cooperação, incluindo os 3 aspectos mencionados anteriormente por Yang Wen. Precisamos continuamente cultivar novos motores de cooperação e criar novos destaques de cooperação. Também devemos realizar a 10ª reunião de líderes China-Japão-Coreia, onde tivemos uma comunicação proveitosa. Devemos nos esforçar para criar boas condições e um ambiente favorável para isso. Precisamos concordar em avançar na integração econômica regional. A população total da China, Japão e Coreia é de quase 1,6 bilhão, com um PIB total superior a 24 trilhões de dólares, um mercado vasto e com grande potencial. A cooperação entre os 3 países tem um impacto importante no desenvolvimento de cada um e na prosperidade da região. Continuaremos a negociar a retomada do Acordo de Livre Comércio entre os 3 países, promover a expansão do grupo de 21 membros, manter a estabilidade e fluidez das cadeias de produção e fornecimento na região, entre outros, manter a comunicação. A nova rodada de revolução tecnológica, transformação industrial, está se desenvolvendo rapidamente. E vamos acompanhar o ritmo dos tempos, criando um polo de inovação tecnológica na Ásia e promovendo o desenvolvimento de novas forças produtivas. Concordamos em aprofundar o intercâmbio e o aprendizado mútuo. Os anos de 2025 a 2026 serão o ano de intercâmbio cultural China, Japão, Coreia, e as 3 partes realizarão a cerimônia de abertura do ano de intercâmbio, em abril deste ano, no Japão. Nós devemos nos esforçar para alcançar até 2030 a meta de 40 milhões ou de intercâmbios de pessoas. Consolidar a base de apoio popular para a cooperação entre os 3 países. Vamos fortalecer a cooperação nas áreas de bem-estar social e vida das pessoas, além de iniciativas verdes e de baixo carbono, para que a cooperação beneficie mais e melhor os povos de cada país. Concordamos em fortalecer a colaboração multilateral
A cooperação China-Japão-Coreia é uma força motriz importante para a cooperação no leste asiático. Vamos intensificar a coordenação e colaboração sob mecanismos como a Cúpula do Leste Asiático ASEAN Paz 3. Não desenvolvemos a cooperação entre China, Japão e Coreia do Sul com os países vizinhos, promovendo o desenvolvimento comum da região. As três partes concordaram em apoiar mutuamente, desempenhar bem, o papel de anfitrião da APEC e promover o regionalismo aberto. Continuaremos a defender o multilateralismo e o livre comércio, promovendo a globalização econômica em uma direção mais inclusiva e abrangente. Todos nós reconhecemos plenamente o trabalho do Secretariado de Cooperação China-Japão-Coreia. Concordamos em estender o mandato do Comitê Consultivo do Secretariado e esperamos que o Secretariado desempenhe um papel na promoção da cooperação entre os três países. Um papel ainda maior. Atualmente, a situação na Península Coreana é complexa, sensível e instável, com fatores de incerteza em aumento. Todas as partes devem abordar as raízes do problema da Península de maneira construtiva e com boa vontade. Devemos nos esforçar para formar interações positivas e buscar o maior denominador comum das preocupações de cada um. Estamos dispostos a trabalhar com todas as partes e a comunidade internacional para manter a paz e a estabilidade na Península, promover uma solução política para os problemas da Península e alcançar uma paz duradoura no Nordeste da Ásia. Por último, quero dizer que este ano marca o 800º do aniversário da vitória do povo chinês na guerra de resistência contra a agressão japonesa e da vitória na guerra mundial contra o fascismo. É um ano importante para refletir sobre a história e extrair lições e experiências úteis. Os três países devem continuar a praticar, encarar a história com um espírito voltado para o futuro, promovendo o desenvolvimento saudável e estável da cooperação entre China, Japão e Coreia. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Por último, por favor, pergunte ao ministro das Relações Exteriores, Zhang Tianyu. Primeiramente, gostaria de expressar minha gratidão ao embaixador de Relações Exteriores do Japão por organizar a reunião de ministros das Relações Exteriores de hoje. Hoje, eu e o embaixador de Relações Exteriores do Japão, NetEase China, e trocamos opiniões úteis em relação à situação internacional. Foi reativado. A reunião dos ministros das Relações Exteriores dos três países realizada hoje foi, acredito, muito oportuna e significativa também no sentido de manter essa tendência positiva. Vou resumir o conteúdo discutido hoje em 3 pontos. Primeiro, decidimos nos esforçar ativamente para fortalecer a institucionalização da cooperação entre os três países e tornar seu conteúdo mais substancial. Desde o lançamento do Sistema de Cooperação Trilateral em 1999, em mais de 25 anos, os três países, Coreia do Sul, Japão e China, expandiram sua cooperação para quase todas as áreas, incluindo economia, cultura, saúde e meio ambiente, com mais de 70 organismos de consulta intergovernamentais, incluindo 21 reuniões ministeriais. Após a 9ª Cúpula Trilateral, em maio do ano passado, foram realizadas reuniões ministeriais em várias áreas, incluindo educação, cultura, turismo, meio ambiente e saúde, e este ano continuaremos a manter o impulso para a restauração da cooperação trilateral. Este ano marca o 15º aniversário da assinatura do Acordo de Estabelecimento do Secretariado de Cooperação Trilateral, TCS, que é um símbolo do Sistema de Cooperação Trilateral. Com a assinatura do protocolo de emenda ao acordo para a extensão do mandato do secretário-geral hoje, espero que o secretariado descubra muitos projetos significativos no futuro e lidere a revitalização da cooperação trilateral. Em segundo lugar, decidimos aprofundar ainda mais a cooperação prática, concentrando-nos em projetos de cooperação intimamente ligados à vida cotidiana, para que os cidadãos dos três países possam sentir a cooperação trilateral fortalecida. Esperamos que o Encontro de Intercâmbio Cultural Coreia-Japão-China 2025-26, que será inaugurado em abril em Tóquio, se torne um ponto de partida para promover a compreensão mútua e ampliar o intercâmbio entre os cidadãos dos três países. Além disso, os três países
decidiram buscar juntos soluções para os desafios comuns que enfrentam nas áreas de desenvolvimento sustentável, saúde e envelhecimento, e segurança em desastres. Para o desenvolvimento orientado para o futuro, também buscaremos possíveis formas de cooperação nas áreas de comércio econômico e transformação digital em ciência e tecnologia. Por último, para institucionalizar e fortalecer a cooperação prática entre os 3 países mencionados anteriormente, é de suma importância que a cúpula trilateral Coreia-Japão-China seja realizada regularmente, garantindo que o fluxo de cooperação entre os 3 países não seja interrompido. Com base nos resultados das discussões de hoje, a próxima cúpula foi realizada em breve. Também foram realizadas discussões amplas sobre questões globais. Reafirmamos que manter a paz e a estabilidade na Península Coreana é do interesse e responsabilidade comuns dos 3 países. Eu destaquei que é importante que os 3 países, Coreia do Sul, Japão e China, cumpram fielmente as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, enquanto a Coreia do Norte se esforça para interromper provocações e alcançar a desnuclearização completa. Além disso, enfatizei que a cooperação militar ilegal entre a Rússia e a Coreia do Norte deve ser interrompida imediatamente e que a Coreia do Norte não deve ser recompensada por suas ações erradas no processo de término da guerra na Ucrânia. Espero que os 3 países, que são diretamente afetados pela questão nuclear norte-coreana e pela paz e estabilidade na Península Coreana, continuem a fortalecer a comunicação e a cooperação. Através da reunião de hoje, os ministros das Relações Exteriores dos 3 países reafirmaram que compartilham a mesma visão sobre a direção do desenvolvimento da cooperação entre Coreia do Sul, Japão e China. Também concordaram que há muito espaço para a cooperação em questões importantes regionais e globais. A Expo de Osaka Kansai no Japão deste ano e, em 2025, na Coreia do Sul e, em 2026, na China, também decidiram unir forças para garantir o sucesso das cúpulas da APEC. Há um provérbio em latim que diz que tudo que vem em 3 é perfeito. Isso significa que quando 3 se juntam, alcançam maior estabilidade e harmonia, produzindo resultados completos. Quando os 3 países, Coreia do Sul, Japão e China, colaboram com base na confiança mútua, podemos criar juntos um futuro mais pacífico e próspero, e as feridas do passado também podem ser curadas. Obrigado